Um motor de 30 kW, ele é muito maior do que um motor de 30 CV. Um motor de 30 kW é equivalente a um motor de 40 CV. Então, nós temos um motor com a potência de 30 kW, fator de potência 0,86, rendimento 94,1, fator de serviço 1,25, tensão nominal 220, 380, 440 e corrente nominal para cada uma dessas tensões de 97, 56 e 48. Relação IP e N 7,5. Qual é a tensão de alimentação da bobina do contactor aqui, Maria Analice? Alguém sabe qual é a tensão de alimentação da bobina? 220. 220 volts. É sempre a menor tensão. Numa chave de partida direta, quais são os componentes que a gente tem? Joséilton. Quais são os componentes que a gente tem numa partida direta? Já fez a montagem no laboratório, já? Professor, Tu, Luan, diz aí. professor, uma dúvida, para ver se eu entendi mesmo. Diga. Então, como o fator de serviço é 1,25, então quer dizer que eu multiplico por 300 ou 30 kW e aí eu posso utilizar até 37,5 kW, é a potência? Exatamente isso. Pronto, estou Exatamente. entendendo essa parte. A diferença é que quando você estiver usando 37,5 kW, esse fator de potência não vai ser mais 0,86. Vocês acham que o fator de potência, se eu aumentar a potência aqui, ele vai diminuir ou vai aumentar? Alguém tem ideia? Eu acho que ele aumenta, porque é o Por quê? porque na parte ativa. O fator de potência ele vai aumentar por quê? Porque um motor, a potência reativa é praticamente constante. Você está aumentando aqui a potência ativa. Como você está aumentando a potência ativa, aí você vai aumentar o seu fator de potência. Então, quando você vai fazer um dimensionamento, por exemplo, de um banco de capacitores, que você usa um fator de serviço do motor, não tem problema, porque você fez a potência do banco para as características nominais. Quando você usar o fator de serviço, o seu fator de potência vai aumentar. Então, você não vai ter problemas nesse sentido. O rendimento vai mudar e essas correntes aqui vão mudar. Em que proporção? A gente considera aqui que aumenta na mesma proporção. Na prática, pode ser que tenha uma pequena diferença. Então, qual é o primeiro componente que a gente precisa dimensionar numa chave de partida? Os elementos de proteção? Você pode dimensionar primeiro os elementos de proteção ou você pode dimensionar os seccionadores, contactores. Não existe uma regra de dimensionamento, porque só que todos eles têm que estar coordenados entre si, ou seja, você não pode dimensionar um fusível e não fazer um paralelo desse fusível com o contactor e com o relé de sobrecarga. Quando eu mostrar o exemplo aqui, vocês vão entender melhor. Então, para a gente fazer o dimensionamento do meu sistema de partida, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber qual vai ser minha corrente do motor. Lá na placa não tinha dizendo qual era a corrente do motor? Tinha a corrente do motor, corrente nominal. Quando você tem um motor que tem fator de serviço, é ideal que você use o fator de serviço no cálculo da sua corrente do motor. Por quê? Porque só um cliente ele só vai comprar um motor com fator de serviço se houver necessidade daquele fator de serviço, porque senão ele não vai comprar, que é um motor mais caro. Por exemplo, esse motor aqui, com fator de serviço 1,25, ele é mais caro do que esse mesmo motor com fator de serviço 1, por exemplo. Por quê? Porque você está comprando aqui um motor de 37,5 kW e não um motor de 30 kW. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Calcular a corrente do motor com aquele fator de serviço. Nesse caso aqui, para essa tensão aqui de 220 volts, cadê? 220, não, desculpa, para 380 volts, ó. 380 volts, a minha corrente é 56,3, a minha corrente do motor, considerando o fator de serviço, 70,4 amperes. Certo? Qual é a relação IP e N? Ou seja, a corrente de partida em relação à corrente nominal. IP e N, 7,5. Então, qual vai ser a corrente de pico do meu motor? Vai ser a corrente do motor
Lembre-se que é a corrente do motor, não a corrente nominal. Essa corrente aqui só vai ser a corrente nominal se você tiver um fator de serviço 1. Então, qual vai ser a corrente de pico do motor? Corrente do motor vezes a relação IP e N, ou seja, 70.4 vezes 7.5, que vai dar igual a 527.8 amperes. O que é que isso quer dizer? Que na partida do meu motor, minha corrente pode chegar a 527.8 amperes. Em que situação essa corrente vai chegar a mais de 500 amperes? Quando eu aplicar aqui no eixo do meu motor, 37.5 kW, ok? Vai, Alan. Alan levantou a mão. Pode falar, Alan. Nesse caso, professor, eu vou dimensionar todos os equipamentos em relação a essa partida, essa corrente de partida, né? De proteção. Todos os equipamentos eu vou dimensionar em relação à corrente de pico e à corrente do motor. Porque o meu equipamento ele tem que obedecer esses dois critérios. Ele tem que conduzir a corrente de partida em condições normais e ele também tem que ter a capacidade de conduzir ele tem que conduzir a corrente do motor em condições normais e também tem que conduzir a corrente de pico nas situações de pico, na partida do motor, né? Então, o primeiro dispositivo que a gente vai dimensionar é o dispositivo de seccionamento. Lembram lá dos equipamentos que a gente dimensiona? Cadê? Ó. Nós vamos dimensionar esses três dispositivos. Dispositivo de seccionamento, dispositivo de manobra, que é o contactor, ou seja, vamos dimensionar fusíveis e chave fusível, contactor e vamos dimensionar relé de sobrecarga, relé falta de fase e assim por diante. Então, o primeiro dispositivo que a gente vai dimensionar é esse dispositivo aqui, que é a minha chave seccionadora porta fusível. Vocês utilizam de proteção lá no laboratório fusíveis, né? Sim. Vocês sabem para que serve o fusível? Para que serve um fusível, Alan? Ele vai abrir, nesse caso, a corrente ultrapassar o valor que não é desejado. Vocês sabem que tem diferença entre fusíveis? Vocês sabem que para cada tipo de carga existe um fusível específico ou não? Foi falado isso para vocês? Eu não lembro dessa não, professor. Deixa eu ver se está nessa aula aqui ou se está na anterior. Peraí. Me dê um minutinho. O senhor vai compartilhar os slides? Esse aqui, os que não tem aula lá, eu vou compartilhar. Os que tem aula gravada, eu não vou compartilhar, não, que é para vocês ficarem ouvindo minha linda voz. Deixa eu mostrar aqui essa aula. Essa disciplina de instalações é uma judiação com o professor, porque 200 mil assuntos. Cadê acionamento de motores? Essa aula que eu vou passar para vocês é só texto, dá para vocês lerem. Aqui, ó. Os fusíveis, eles são classificados por umas letrinhas lá que tem no fusível. Se a gente pegar lá o fusível, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, cadê? Os que a gente usa. Ó, o que quer dizer esse fusível aqui? 63 amperes GL GG. 500 volts, 125 kA. NH00. O que quer dizer? O que são essas informações? 63 amperes é a corrente nominal. GL GG é o tipo do fusível. Esse tipo do fusível aqui é como se fosse aquela curva lá do disjuntor. Tem as curvas A, B, C e D. Pronto, o fusível também tem essas informações. 500 volts é a tensão de isolamento do meu fusível. Quer dizer o quê? Que quando esse fusível estiver aberto, vamos supor, houve um curto-circuito e ele rompeu aqui o elo interno. Quer dizer que ele ainda vai conseguir isolar 500 volts entre os terminais dele. 125 kA quer dizer o quê? É a máxima corrente de curto-circuito que esse fusível aqui consegue conduzir. Acima disso,
pode ser que ele exploda, pode ser que tenha qualquer problema. NH00 é o tamanho do fusível. Esses fusíveis NH, vocês usaram lá no... Qual foi o tipo de fusível que usaram no laboratório? A gente está usando de 6 amperes GGGL, professor. Como é o nome daquele fusível que vocês utilizam lá? Diazed. É. Ó, o nome daquele fusível não é Diazed. A maioria do pessoal chama Diazed, mas é fusível tipo D. Por que chama Diazed? Porque Diazed é um fusível específico da Sims. Só que a Sims foi quem se destacou nessa parte fusível. O pessoal começou a dar um nome igual ao Bombril, né? Aqui na Paraíba a gente chama Landias, né? Landias de Bombril. Mas o nome aquele tipo de fusível é fusível tipo D, aí popularmente conhecido como Diazed, mas Diazed é um fusível específico da Sims. Então, essas informações aqui, como é que eu sei qual é o fusível que eu vou utilizar? Ó, a primeira letra indica o tipo de funcionamento. A, atuando somente na proteção do curto-circuito. G, atuando tanto na presença de curto-circuito como sobrecarga na rede. Então, esse primeiro fusível aqui, ó, GL-GG, ele serve para quê? Ele serve tanto para proteção contra curto-circuito quanto sobrecarga, certo? Segunda letra, o objeto a ser protegido. L e G, proteção de linha, uso geral. M, proteção de circuitos e motores. R, proteção de semicondutores. B, proteção de instalações. TR, proteção de transformadores. Vocês acham que aquele fusível lá está protegendo o quê? Acho que é o uso geral, né? Proteção de linha. Aquele fusível que vocês estão utilizando no laboratório, ele serve para proteger os condutores da rede. Ele não foi projetado para proteger o motor, certo? Esse fusível que vocês utilizaram lá, tipo GL, GG, que é esse tipo aqui que vocês estão utilizando, ele é um fusível específico para proteção, ó, curto-circuito e sobrecarga, proteção de linha, uso geral. Se fosse um motor específico para proteção de motores, um fusível específico para motores, seria tipo M, certo? Então, vamos lá. Então, como é que eu vou dimensionar esse dispositivo aqui? Já escolhi o tipo de chave, o tipo do fusível, tipo NH, tamanho e tal. Qual é o primeiro critério que o fusível tem que obedecer? O fusível deve conduzir a corrente de partida considerando o fator de serviço durante o intervalo de tempo de partida. Qual é o intervalo de tempo de partida? Assume-se um motor trifásico, alimentação 380 com aplicação com um tempo de partida de 6 segundos. Quer dizer o quê? Que quando eu ligar o motor, a minha partida vai demorar 6 segundos. Ou seja, minha corrente de partida ela vai demorar 6 segundos. Coordenação de proteção tipo B, categoria de emprego AC3 com essas características, né? Então, o fusível ele tem que conduzir tanto a corrente de partida quanto a corrente nominal durante aquele intervalo lá de partida. Vocês já viram essa curva de fusível ou não? Não. Se você pega um fusível, lembra lá de disjuntores que tem a curva de disjuntor, que tem uma curva de curto-circuito, uma de sobrecarga, que eu mostrei para vocês. O fusível também tem uma curva. Então, aqui essa curva aqui é dos fusíveis GL, GG. Aí vai de fusíveis de 4 amperes até 630 amperes. Qual é a corrente de partida do nosso motor? 500 e alguma coisa. 527,8. 527, né? Então, 527 amperes, ó. Uma linha. Qual é o tempo de partida? 6 segundos. 6 segundos. Ó, eu tenho aqui o tempo de partida, corrente de partida. Ponto de análise, esse ponto aqui, ó. Como é que o meu fusível tem que funcionar? Quando eu ligar o motor, que ocorrer essa corrente de 527 amperes, o fusível é para abrir ou não? Não, essa é a corrente de partida. Não pode abrir, não é? Se eu usar esse fusível aqui, ó, essa curva que está anterior, não sei se vocês estão conseguindo. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Ó, o ponto que nós estamos analisando é esse. Se eu escolher essa curva aqui, qual é essa curva? Deixa eu ver aqui.
Acho que no próximo slide tem, deixa eu ver. Ó. Eu tenho essas duas curvas aqui. A curva da esquerda é um motor, um fusível de 100 amperes, o da direita 125 amperes. Qual fusível vocês acham que eu devo escolher? O da esquerda ou o da direita? Nesse caso, o da direita que foi dimensionado. Que o da Se esquerda eu ele usar vai o da abrir, esquerda, vai acontecer o quê? ele vai abrir as lateral, 6 segundos, né? Exatamente. Ó. Se eu usar esse da esquerda, é possível que esse fusível abra nesse ponto aqui, ó. Que tempo é esse? Essa linha aqui, 2 segundos. Então, é possível que esse fusível abra em 2 segundos. Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher o fusível de 125 amperes, ok? Segundo critério, o fusível deve conduzir a corrente do motor considerando o fator de serviço, permitindo ainda uma sobrecarga de até 20%. Tomando como base a corrente lá de 70 amperes, então a corrente do fusível, a corrente nominal dele vai ser maior ou igual a 1,2 vezes a corrente do motor, que vai ser igual, que a corrente do fusível, no caso, tem que ser maior do que, maior ou igual a 85,4. De onde é que vem esse 20 CV? 20 CV não, desculpa. 20%. Isso aqui são os projetistas, eles utilizam essa corrente de sobrecarga de 20%. Tem projetista que considera 15%, outros que consideram 10%, mas praticamente todo projetista de sistema de acionamento, eles consideram uma margem de corrente de sobrecarga. Nesse caso aqui, a gente está utilizando 20%, que é o mais recomendável. Mas isso aqui não se vocês procurarem no livro, vocês vão encontrar isso aqui, mas não é de norma, é projeto de sistema de acionamento. Ok? Então, qual é o primeiro critério? O fusível tem que ter uma corrente no mínimo de quanto? Lá pela curva. Quanto foi ela? Na 15,8, a corrente de partida. Não, eu digo a corrente nominal. Ó, entendam. Qual foi o fusível que a gente escolheu aqui? O de 105. 100 alguma coisa que não dá para ver direito. 125. Mas a corrente não era 527? Uhum. E por que eu posso usar um de 125? Hã? Peguei vocês? Realmente aí é meio focado. 527 amperes é uma corrente durante todo o fusível. Lembra lá do teste que a gente... Quem foi que viu, acompanhou o teste lá do disjuntor? A gente aumentou a corrente, não foi? E o disjuntor não desligou. Todo dispositivo de proteção, ele tem uma curva de atuação, que é uma relação entre tempo e corrente. Quando eu digo que o fusível é de 125 amperes, quer dizer o quê? Que eu posso aplicar 125 amperes naquele fusível de forma indefinida e ele vai conduzir essa corrente. Se eu aplicar uma sobrecorrente, aí aquela sobrecorrente, o fusível só consegue conduzir aquela corrente durante um determinado tempo. Ou seja, esse fusível de 125 amperes, se você aplicar 527 amperes, ele consegue conduzir essa corrente durante 6 segundos. Observe que se... Cadê aqui? Durante 6 segundos. Observe que se eu pegar, aqui é 6 segundos, aqui é 7 segundos. Se passar de 7 segundos, esse fusível vai abrir. Esse de 125 com essa corrente de 527 amperes. Então, por isso aqui a gente escolheu o fusível de 125 amperes. Então, o primeiro critério... Qual é o primeiro critério? Ó. O fusível deve conduzir a corrente de partida considerando o fator de serviço durante o intervalo de tempo de partida. Qual o segundo critério? O fusível deve conduzir a corrente do motor considerando o fator de serviço e permitindo ainda uma sobrecarga de 20%. Ou seja, é o mesmo fusível. A gente está dimensionando um fusível para a partida e o fusível também que vai conduzir a corrente do motor. Então, ele tem que atender esses dois critérios. Então, o fusível que atende esses dois critérios é esse de 125. Ele atende tanto o primeiro critério, que foi aquele primeiro que a gente calculou, ó, quanto o segundo. Só que ele é bem maior que o segundo, mas atende, né? Ó. O fusível aqui escolhido tem que ser maior ou igual a 84,5. Então, o de 125 atende esse critério. Quem não entendeu como é que é feito o dimensionamento do fusível? Tá tranquilo? Posso seguir? Então, pronto. Dimensionamos... Oi? O senhor pode comentar mais um pouco, porque não é os 125 da ponta lá? 125 O senhor pode comentar mais um pouco, porque não é os 125 da ponta lá? 125 da ponta lá? O senhor pode comentar mais um pouco, porque não é os 125 da ponta lá? 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 125 da ponta lá?
Não entendi. Não é Seguindo a reta, que a gente escolheu a reta de 125 amperes. É porque não é o Não, fusível é o de de 125, o que a gente escolheu aqui é o de 125. Aí qual é a relação com 527 Porque igual? esse 527 amperes aqui é a corrente de pico do motor, só que ela não é de forma indefinida. Essa corrente de 527, ela só vai demorar 6 segundos. Então, até 6 segundos, esse fusível aqui de 125 amperes, ele consegue conduzir essa corrente. O que é que pode ter de problema aqui? Vamos supor que você partiu esse motor e houve um problema lá no sistema e essa corrente de partida demorou mais do que 6 segundos. Se ela demorou mais que... Como é que ela vai demorar mais do que 6 segundos? Se você colocar uma carga muito elevada no eixo do motor. Então, se você colocar uma carga muito elevada, o motor vai ter dificuldade para partir. Essa corrente de pico aqui, pode ser que ela aumente. Se ela vai aumentar, antes de chegar nos 6 segundos, esse fusível aqui vai abrir. Por que ele vai abrir? Ele vai abrir porque ele tem que proteger o motor. Você está com uma carga maior do que o que foi previsto para o motor. Ok? Então, esse fusível de 125, ele atende esse critério e também atende esse outro, ó, o segundo critério. A corrente do fusível tem que ser maior ou igual a 84,5. Como era um de 125, atende. E se eu botar um de 100, por exemplo, lá, aí ele não vai atender esse critério aqui, ó. Quando chegar aqui próximo de 2 segundos, ele vai abrir. Ok, pessoal? Então, dimensionamos o fusível. Qual o dispositivo a ser dimensionado? O contactor. Qual a função do contactor lá no sistema de partida? Vamos pensando aí. Deixa eu beber água aqui, eu volto já. E aí, qual a função do contactor? Alderi, não vi tua voz ainda. O contactor é como uma chave para acionamento, que pode ser, como se diz, não precisa estar no local para acionar, pode ser através de um botão, e aí, dependendo do seu contato, que pode ser normalmente aberto ou fechado, é feito esse acionamento. Certo, muito bem. Lá no motor, qual é a função do contactor? Quando você liga o contactor, o que é que o contactor tem que fazer? Quando você liga o contactor fecha os contatos. O que é que tem que acontecer no sistema lá? Vai alimentar a bobina do contactor e ele vai permitir a passagem da corrente para o motor. Isso, exatamente. Ele vai ligar o motor, né? Qual é essa corrente de partida do motor? Aquela corrente de pico lá de 527 amperes. Ela vai ser conduzida pelo contactor? Acredito que sim.
A corrente do motor lá de 70,4 amperes, ela vai ser conduzida pelo contactor? Também. Também, né? Então, lá no nosso sistema, quando a gente tem um sistema de partida, aqui o sistema de partida ser usado lá. A corrente do contactor aqui, ela vai ser conduzida para alimentar o motor, tanto a corrente de partida quanto a corrente nominal lá do motor. Então, para eu dimensionar o meu contactor, ele tem que atender esses critérios também, né? Então, qual é o primeiro critério? O meu contactor, a corrente nominal do meu contactor, o IE, ele tem que ser maior ou igual à corrente do motor. Por quê? Porque ele vai conduzir a corrente do motor. Qual foi a corrente do motor que a gente dimensionou? 70,4, né? Que era 56, alguma coisa, vezes 1,25. Então, esse é o primeiro critério. Então, aqui eu tenho uma tabela de contactores, do contactor da VEG, da linha CWM. Ó, lembrando lá aquele que eu informei a vocês, as categorias lá de emprego lá do meu contactor. AC3, AC4, AC1, que tem todas as informações. Então, qual desses contactores aqui seria o indicado, Alderi? Para eu utilizar, para atender esse critério aqui, ó, a corrente nominal do contactor tem que ser maior ou igual a 70,4. Qual desses contactores aqui você acha que seria o mais indicado? Seria o CW9, 12, 18, 25, 80, 95, 105. Qual seria desses aqui? Pode explicar de novo, professor? A tabela que eu não entendi não, como que funciona. Essa tabela aqui você tem o modelo do contactor, ó. Aqui você tem o modelo CWM, aí CWM9, 12. Como a maior frequência de utilização desses contactores é nessa categoria AC3 aqui, geralmente os fabricantes colocam um código no contactor que é a corrente nominal do contactor. Observe que em AC3, ó, CWM9, o 9 é que ele consegue conduzir 9 amperes, CWM40 é porque ele consegue conduzir 40 amperes, CWM95 que ele consegue conduzir 95 amperes. Isso em AC3. Agora, se eu for para AC4, lembra lá o que é AC4? AC4 é aquele tipo de acionamento de motor que você está com o motor em carga e você pode fazer uma reversão do sentido de rotação do motor normalmente. Assim, o motor está partindo, por exemplo, está ligando uma furadeira. Você inverte o sentido de rotação sem precisar desligar o motor. Nesse caso, a corrente de partida de pico do motor ela é muito maior, porque o motor estava girando. Observe que aquela corrente lá que a gente usou de IP sobre N é quando o motor está parado. O eixo está parado. Agora, imagina o eixo do motor girando, aí você inverte o sentido de rotação. Ele vai ter o pico normal, por o motor estar parado, e ainda vai ter uma corrente maior, porque ele tem que inverter o sentido de rotação. Ou seja, se você pegar um motor desse, que a corrente de pico dele é de 8 vezes a corrente nominal, por exemplo, se você pegar esse motor e você fizer a inversão do sentido de rotação dele com carga, ele funcionando é capaz dessa corrente ir para 12, 14 ou até mais do que isso, depende da carga que você está conectada. Se for em AC1, que é um sistema mais suave, aí esse contactor aqui, que em AC3 é de 9 amperes, ele consegue conduzir 25 amperes. Então, nós estamos analisando aqui que emprego. Cadê? Ó, categoria de emprego AC3. Então, a gente só vai se ater lá naquela tabela ao AC3, então. Que é essa primeira linha aqui. Então, a corrente é 9, 12, 18, 25 e assim por diante. Desses contactores aqui, qual você acha que é o mais indicado para conduzir essa corrente de 70,4? O CWM80. Muito bem. CWM80, ele é o contactor que atende esse nosso critério, né? Qual o segundo critério que a gente tem que adotar, que tem que obedecer também? O contactor deve possuir corrente temporária admissível superior à corrente de partida do motor no tempo de partida de 6 segundos, considerando o fator de serviço. Lembra lá que quando a gente quando liga o motor, vai ter aquela corrente de pico lá do motor, né? Que foi aquela que a gente utilizou aqui para dimensionar o fusível, não foi isso? Nesse caso aqui, essa corrente também vai passar pelo contactor. Então, ele tem que seguir esse critério aqui, ó. O contactor deve possuir corrente temporária admissível superior à corrente de partida do motor no tempo de partida de 6 segundos, considerando o fator de serviço. Ou seja, a corrente máxima do contactor, que ele permite, tem que ser maior ou igual à corrente de partida. Quanto é a corrente de partida?
527. Onde é que eu tenho essa informação aqui no meu contactor? Ó. Eu tenho aqui a corrente nominal, capacidade de interrupção da corrente lá do meu fusível, do meu contactor, desculpa, quanto ele consegue seccionar de corrente lá, e uma alta corrente, que é essa corrente temporária admissível. Que o fabricante diz para 1 segundo, para 5 segundos, para 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto e 3 minutos. Ou seja, esse contactor que você escolheu aqui de 80 amperes, se eu posso ligar esse contactor numa carga de 185 amperes durante 3 minutos. Ou seja, o fabricante garante que durante 3 minutos, mesmo você aplicando essa corrente aqui de 185 amperes, o contactor ele vai suportar, ele não vai ter tanto problema. Então, qual era a nossa corrente de partida lá? Lembra? 527. Qual era o tempo? 6 segundos. 6 segundos. Você vai usar aqui o de 5 ou o de 6? O que é que a gente deveria usar aqui para fazer buscar essa corrente? Eu acredito que tem que ser superior a 6, né? Isso, então no caso seria o de 10, né? Esse contactor que a gente escolheu aqui, CWM80, para 10 segundos ele consegue conduzir quantos amperes? 800. 800 amperes. Qual é a corrente máxima lá do nosso sistema? 527. 527. Esse contactor aqui atende esse critério? Esse que a gente escolheu, CWM80? Atende. Atende, né? Então, no segundo critério, ó, o contactor CWM80, ele atende o primeiro critério e atende também o segundo critério. Ok? Terceiro critério. Sim, um detalhe, viu? Se vocês forem estudar num livro, geralmente os livros não consideram essa corrente de partida aqui para dimensionar o contactor. Por que eles não consideram? Porque na grandíssima maioria dos casos, eu nunca vi um caso contrário, os contactores, eles conseguem conduzir essa corrente aqui de partida do motor sem muita dificuldade. Aí tem muitos autores que eles nem fazem essa análise aqui, eles fazem somente essa análise aqui do sistema de acionamento da corrente nominal. Não considera nem esse tempo de partida. Mas é interessante que você considere também esse critério aqui. Qual o terceiro critério? Os contatos principais do contactor devem estar coordenados com a capacidade dos fusíveis, F1, F2 e F3, para coordenação de partida tipo 2. Por que coordenação de partida tipo 2? Porque lá no sistema de partida foi definido que se utilizaria a coordenação de proteção tipo 2. Ok? Então, e o que é essa coordenação de proteção tipo 2? Lembra lá? Alguém lembra o que era? Aquele mais robusto. A mais robusta, né? Aí nós temos aqui, ó, proteção contra curto-circuito dos contatos principais do fusíveis. Coordenação tipo 1, 200, coordenação tipo 2, 125. O que é que isso aqui quer dizer? Essa coordenação de partida, você não vai dimensionar o contactor. Essa coordenação de partida aqui, na tabela, o fabricante diz qual é o fusível máximo que aquele contactor suporta. Por exemplo, na coordenação tipo 1, esse contactor aqui pode ser ligado num fusível de até 200 amperes. Que fusível é esse? Aquele fusível lá do início, lá do sistema de partida. Cadê? Esse fusível aqui, ó. O fusível que a gente está falando ali é esse aqui. Então, o fabricante, para essa coordenação de partida, para essa coordenação de partida, tipo 1, eu posso usar um fusível de 200 amperes, coordenação de partida tipo 2, vou utilizar um de 125 amperes. Qual é a nossa coordenação de partida? Tipo 2. Então, eu vou usar um fusível, eu posso utilizar um fusível de até 125 amperes, lá no meu sistema de partida. Qual era o fusível que a gente dimensionou lá? Vocês lembram? 125. 125. Se eu tivesse utilizado lá um fusível lá de 100, eu poderia continuar usando esse contactor aqui? Uhum. É o máximo.
Então, muito bem. Esse contactor aqui, eu posso utilizar ele num fusível até 125 amperes. Agora, vamos supor que lá no meu sistema, quando eu fiz esse dimensionamento aqui, cadê? Se o tempo de partida aqui, por exemplo, fosse de 10 segundos. Se fosse 10 segundos, eu usei esse fusível aqui de quanto? 160 amperes. Todo mundo identificou aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. 6 segundos, eu usei esse fusível aqui. Deixa eu botar outro slide. Para 6 segundos, eu usei esse fusível aqui, que é de 125 amperes. Se o tempo de partida fosse 10 segundos, o meu fusível seria esse aqui, que é o de 160 amperes. Se eu fosse utilizar ali o fusível lá, o tempo de partida fosse 200 amperes, eu poderia utilizar esse contactor aqui? 200 amperes não, se o fusível lá fosse 160 amperes. Para a coordenação de partida tipo 2, eu poderia utilizar esse contactor aqui? Não. Aí o que era que eu ia fazer? O de 96. Muito bem. Eu não posso jamais substituir o fusível lá. Lá, se você dimensionou o fusível de 160, ele vai permanecer 160. O que é que você tem que adequar? O seu contactor aqui. Eu teria que usar um contactor CWM95 ou mudar para a coordenação tipo 1. Que a coordenação tipo 1 ele permitiria aqui 200 amperes. Observe que dá para identificar a diferença aqui da coordenação tipo 1 para o tipo 2 com relação aos custos. Olha, na coordenação, se lá o fusível fosse 160 amperes, na coordenação tipo 1 eu ia precisar de um CWM80. Mas para a coordenação tipo 2 eu ia precisar de um CWM95, que é um contactor mais caro. Então, por isso que essa coordenação tipo 2, quando você faz a opção por ela, ela é mais robusta e, consequentemente, ela é mais cara. Ok? Professor, Oi. só entender essa parte aí. Por que eu reduzindo a quantidade a amperagem dos meus fusíveis fica mais caro? Modo como é fabricado, Não é amperagem, não. Diga amperagem, não. Diga a corrente. Sim, corrente. Diga uma amperagem, não. Faça a pergunta, por favor. Não, porque nesse caso do tipo 2, a gente viu que ia precisar de um 125 de corrente. E enquanto no tipo 1 é de 200. Não é que vai precisar, olha, entenda. Não é que vai precisar. Você já dimensionou o fusível lá no primeiro passo lá? Sim. Quanto foi o fusível que resultou lá? 125. 125 amperes. Então, esse contactor aqui, o que é que o fabricante diz? Olha, esse contactor CWM80, se você ligar ele, você pode ligar ele num fusível até 125 amperes. O que é ligar ele? Você não vai ligar ele no fusível, mas lá no circuito não tem um... Aqui. Aqui a gente não tem um sistema de partida. Tem o meu fusível, tem o meu contactor, tem o relé de sobrecarga e relé de sobrecarga, e aqui eu tenho o meu contactor. Contactor não, meu dispositivo de partida. Pode ser uma soft start, um inversor de frequência, ou se for uma partida direta, você não precisa disso, que é o próprio contactor quem faz isso. Qual é a função desse fusível aqui? É proteger o quê? Nesse caso, a gente vai proteger a linha, né? Que é o tipo geral. A linha. Quem é que vai proteger o motor? Poxa, termomagnético, né? O dispositivo. Quem vai proteger o motor é o relé de sobrecarga. Certo? Se houver um curto-circuito no motor, quem é que vai proteger? Ela. Curto-circuito no motor? Sim, se houver um curto-circuito, quem é que vai proteger? Fusível, não? O fusível. O fusível vai proteger o motor ou proteger a rede, nesse caso? Nesse caso, a rede. A rede, porque o motor já se lascou, o motor já deu um curto lá, não tem mais o que fazer não, é só desligar agora. Então, o fusível ele não tem função de proteger motor. O fusível, a função dele é proteger o cabo e os componentes da instalação. Quem são os componentes? O contactor e o relé de sobrecarga. Lembra lá que a gente mostrou lá o tipo de fusível, GL,
Cadê? GLGG. GLGG, por quê? Porque ele protege, cadê tudo, Ana? Pronto, agora clareou Ele mais. protege quem? Ele protege a rede e protege os componentes lá, mas ele não protege o motor. Se para proteger o motor teria que ser o quê? Um GM, ok? Teria que ser M aqui, que é para proteger o motor. Aí lá, Alan, nesse caso aqui, o que é que quer dizer essa coordenação aqui? Não quer dizer que eu vou colocar um outro fusível, não. Quer dizer que o meu contactor ele tem que estar coordenado com o meu fusível. Qual foi o fusível que eu dimensionei lá? 125 amperes. Então, para essa coordenação tipo 2, o meu fusível ele tem que ser no máximo, o meu fusível lá do sistema de partida ele tem que ser no máximo 125 amperes. Se o meu fusível lá fosse 160 amperes, lá, aí esse contactor aqui eu não poderia usar esse contactor. Por quê? Porque esse contactor na partida tipo 2, ele só permite fusível até 125. O que era que ia acontecer? Quem é que vai abrir primeiro? Um fusível 125 amperes ou um de 160? O de 125. Quem vai abrir primeiro é o de 125, né? Quer dizer que se eu tiver um fusível de 160, vai demorar um pouco mais para abrir, não é isso? Se ele vai demorar um pouco mais para abrir, o que é que vai acontecer? O fabricante está dizendo, olha, nessa coordenação tipo 2, esse tempo aí de atraso entre 125 e 160, ele é suficiente para danificar meu contactor. Por isso que eu não posso usar ele em coordenação tipo 2. Ah, mas para coordenação tipo 1, ele permite até 200. Permite. Eu não estava usando um de 160, o que é que vai acontecer? Vai danificar um pouco os contatos. Mas na coordenação tipo 1 não é possível ter essa pequena avaria lá no contactor? Não era isso? Então, por isso que tem essa diferença aqui de coordenação tipo 1 para tipo 2. O da coordenação tipo 1, o fusível permitido é sempre maior do que o da coordenação tipo 2. Entendido, Alan? Entendi, professor. Obrigado. Beleza, então. Então, dimensionamos o quê? O fusível, o contactor, falta dimensionar o quê? O relé? Relé de sobrecarga, né? Qual é o critério lá do relé de... Sim, aqui dimensionamos o fusível, né? Qual é o critério do relé de sobrecarga? O relé de sobrecarga deve possuir faixa de ajuste em que a corrente do motor esteja contida no intervalo lá da corrente da faixa de ajuste lá do relé de sobrecarga. Vocês já regularam o relé de sobrecarga lá no laboratório? Hein, pessoal? Alguém mexeu ou estão só indo lá, só ligar e... Não regulei nada não. Ah, rapaz, o que é que vocês estão fazendo? Relé... Vocês têm que aproveitar o horário lá do laboratório para detonar as coisas. Vamos dar uma reguladazinha nele aí. Ele vai não mexer. Fala pra mim. Deixa eu ver aqui onde é que tem uma faixa. Também não aparece, não presta. Oxi. Aí também não aparece um. Deixa eu ver aqui o capitão. Deixa eu ver se tem como. Aqui é só de... Na frente do relé, eu tô procurando uma foto aqui que dê para vocês verem, rapaz. Mas tá difícil o negócio. Ver se abre. Não, tá difícil. Mas vamos para aqui mesmo. Ó, no relé de sobrecarga, tem aqui como fosse uma cabeça de um parafusinho, você gira e regula qual é a corrente que você quer do relé de sobrecarga. Qual é a corrente que você quer que ele atue. Como é e que corrente é essa daqui, ó? Esse modelo aqui, por exemplo, esse RW67 2D U40, ele tem ajuste de 25 a 40 amperes, ou seja, eu posso utilizar esse relé de sobrecarga nessa faixa de corrente, tanto de 25 a 40 amperes.
Qual o fusível máximo que pode ser utilizado com ele? 90 amperes. RW672D3U057, vai de 40 a 57. Observe que aqui a VEG usa o final da faixa aqui como código do relé de sobrecarga. Qual é a nossa corrente lá? 70,4 amperes. Qual o fusível eu vou utilizar aqui? Qual o relé de sobrecarga? Desculpa. Amanda, qual o relé de sobrecarga eu vou utilizar aí? O de 80, né? De 80, né? Esse RW080, né? Que ele vai de 63 a 80. Quer dizer que eu vou usar 80? Não, eu vou regular nele aqui minha corrente para 80 amperes. Quem é que tem esse tipo de função também? Disjuntores caixa moldada, eles também têm uma função parecida com isso aqui, que ele tem essa função também. Eita, danado. Deixa eu ver aqui onde é que tem. Deixa eu ver se isso aqui abre. Ó, tá vendo aqui, ó, IM de 900 até 1400. Conseguem ver aí? Sim. Pronto, lá no relé de sobrecarga ele tem uma função similar a essa daqui. Onde é que você... Pronto, esse disjuntor aqui, ó, ele é um disjuntor... Deixa eu ver se tem a corrente nominal dele aqui. É desse aí. 800 volts. Onde é que diz a corrente dele aqui? É porque isso aqui é um de 100 amperes. É porque isso aqui é corrente de magnetização. Isso aqui é para ligar motores. Aí tem um ajuste. Lá no relé de sobrecarga tem um ajuste desse aqui. Vamos lá para a nossa... Pronto. Lá no meu relé de sobrecarga eu consigo fazer esse ajuste. Eu vou controlar para fazer o ajuste para esse 70,4. Então no nosso... Sim, aí esse relé de sobrecarga ele pode ser utilizado no fusível até 200 amperes. Qual foi o fusível que a gente mencionou lá? 125. 125. Então ele permite... Então esse contactor aqui, ele tanto atende esse primeiro critério, que é o da faixa de corrente, quanto o segundo critério, que é para coordenação tipo 2, para uma corrente máxima de um fusível de 200 amperes, uma corrente nominal máxima de 200 amperes. Ok? Então, nós dimensionamos o fusível, o relé de sobrecarga e o contactor. Falta dimensionar o quê? Numa partida direta. O que é que tem mais numa partida direta? Os condutores, Oi? os fios, Os cabos, né? Aí, pronto. No sistema, a gente não vai dimensionar cabo aqui. Qual é o critério para dimensionar cabo? Aquele mesmo critério que a gente utiliza lá de dimensionamento de cabos para alimentação de cargas. Aqui é uma carga, é o mesmo sistema. Aí na prática aqui o que é que a gente considera? Na prática a gente só considera para dimensionamento de condutores a capacidade de condução de corrente do condutor. Por quê? Porque os condutores aqui, eles têm um espaçamento entre eles. Aí se a corrente estiver muito no limite, você usa aqueles fatores lá de correção de temperatura, o agrupamento de circuito. Mas geralmente a gente não agrupa circuitos de acionamento de motores, que é para evitar o motor estar ligado e o circuito estar no... Geralmente são separados essas saídas. Então, além disso, o que é que a gente dimensiona mais? Professor, Oi. no caso que aí deu 70,4, aí eu vou usar esse terminação 80, então eu deixo regulado em 75, para garantir, para não usar Não, o... deixa regulado em 70,4. Sim, não pode... Não tá certo. Você vai... Geralmente o que é que a gente faz? A gente regula e você não tem uma precisão, não é muito boa não, porque você viu lá a foto, né? Sim, eu estava A gente pensando... faz um ajuste aqui, ó, mas não é um ajuste muito preciso não. Aí na prática o que é que a gente faz? Você coloca lá onde você acha que é 70 e bota o motor para partir. Aí às vezes você aumenta um pouquinho a corrente, que o ideal era que você ligasse esse contactor e colocasse uma corrente um pouco maior para você testar ele antes de partida.
antes de partir. Quando você parte o motor para testar se ele está desligando. Porque aí, quando é que esse contactor vai funcionar? Quando tiver uma sobrecarga. Aí você bota uma pequena sobrecarga nele para ver se ele vai desligar. Aí essa sobrecarga, ela não precisa ser com o motor. Você pode, tem um sistema que você pode testar, é como se você fizesse ligasse um, é porque vocês não usaram ainda TC. Isso a gente faz esse teste, aumentando a corrente, aí tem um equipamento que a gente usa para aumentar a corrente, que é um TC, que é um transformador de corrente. Na prática, o que é que o pessoal faz? Regula para 70.4 e bota o motor para funcionar e vê se ele vai desligar. Se ele estiver desligando, aí dá um ajustezinho lá para melhorar. Mas geralmente a gente bota um pouquinho acima de 70.4, porque 70.4 já é o limite, né? Passou um pouquinho de 70.4, o relé de sobrecarga pode atuar. Ok? Ok. Pronto. Quando você vai dimensionar um relé de sobrecarga, existe um outro fator lá que é a classe de disparo do relé. O que é essa classe de disparo? Essa classe de disparo é um tempo que é estabelecido para o relé atuar. Por exemplo, a classe de disparo do relé de sobrecarga deve estar em conformidade com o tempo de partida do motor. Sendo o tempo de partida do motor de 6 segundos, o relé de sobrecarga deve possuir uma classe de disparo de 10. As classes de disparo dos relés é 10, 20 e 30. Geralmente são essas classes de disparo. E o que quer dizer isso? Um relé de sobrecarga de 10 segundos quer dizer que ele tem um tempo aí de até classe 10, ele tem um tempo de até 10 segundos para atuar. Então, aí se você tem um relé de sobrecarga classe 6, aí você bota um relé classe 10. Se você tem um tempo de partida aqui, por exemplo, de 12 segundos, 15 segundos, e você coloca um relé de sobrecarga classe 10, o que é que vai acontecer? Esse relé de sobrecarga ele vai abrir antes dos 12 segundos, se ele passar daquele limite lá de corrente. Então, definimos aqui o nosso relé de sobrecarga. Além disso, o que é que a gente vai definir? Os dispositivos lá do sistema de comando. O que é que a gente usa para acionar o motor? Lembram lá o que foi que vocês utilizaram? Lembram, pessoal? Botoeira. Botoeira. Qual foi a cor da botoeira que vocês usaram lá? Verde e vermelho, professor. Usaram mais o quê? Vocês usaram lá sinalizadores? Quando liga o motor, para dizer que o motor está ligado. A luzinha, né? A luzinha, como diz, o sinalizador. Usaram? Vocês lembram qual é a cor do sinalizador lá da bancada da VEG lá? Quando você liga a chave lá, que a bancada está alimentada. É vermelho. 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 Por que é vermelho? Alerta. Ele é vermelho, ó, não confunda. Antigamente o pessoal achava que as cores lá que simbolizavam, isso é padronizado, viu? As cores lá, elas eram para o sistema, e não é. Aquele sinalizador lá, ele é o objetivo de fazer o quê? Informar, passar uma informação para uma pessoa que vai trabalhar lá no sistema, né? Essas cores, elas são similares às cores lá do semáforo, ou seja, quando o semáforo está vermelho, você não pode avançar. Então, lá na bancada, quando a bancada está energizada, é para estar vermelho. Quer dizer o quê? Que aquela bancada está energizada e que você não pode fazer intervenção nela. Amarelo, mesma coisa do semáforo. Atenção, cuidado. Quando você tem, por exemplo, sinalizador de temperatura lá no sistema, que é a temperatura do motor, vamos supor que ela está muito alta. Aí você usa amarelo. Verde, dizendo que a máquina está desligada, ou seja, ela está liberada para trabalhar. Ou seja, se você vai fazer um sistema... Às vezes a gente chega em empresa e tem painel de acionamento de motor que está o motor ligado e está um painel verde lá, dizendo que o motor está ligado. Porque antes o pessoal dizia verde quer dizer o quê? Verde quer dizer que o motor está ligado. Mas não é. Essa cor ela é para proteger o operador. Então, verde quer dizer o quê? Que o operador pode fazer uma intervenção naquela máquina. Então, se a máquina está ligada, o operador não pode fazer intervenção. Então, teria que ser vermelho a cor. Então, sempre... Essas cores principais aqui, vermelho, amarelo e verde, sempre lembrem do semáforo, sempre em relação à segurança do operador. Então, quando a máquina está ligada é vermelho, quando a máquina está desligada é verde. E amarelo é para indicar uma condição anormal. Aí, além disso, você tem outras cores também que pode utilizar, né? Branco ou incolor, tensão e operação normal, indicação de funcionamento de alguma fase em processo da máquina, azul,
Se aplica quando a condição distinta das apresentadas deve ser reportada. Geralmente são essas 5 cores que são utilizadas em sistemas de acionamento. Então, lá no nosso sistema, o que é que a gente vai utilizar? Botoeiras, sinalizadores, relés de sobrecarga ou relés de tempo e fusíveis, né, que são os dispositivos que vocês usaram lá no circuito de comando. Como a corrente é muito baixa desses sistemas, a gente praticamente não dimensiona, só faz especificar. Então, na prática, o que é que a gente faz? Fusíveis, lá de proteção do circuito de comando, a gente usa fusíveis do tipo D, que é aquele lá que você chama do diazed, de 2 amperes, relé falta de fase, de acordo com a fase lá das tensões que você vai utilizar lá no seu circuito. Como o nosso circuito aqui era 380, você vai usar um relé de falta de fase para 380 volts. Qual é a função do relé de falta de fase? Se faltar uma fase do meu circuito, ele vai desligar a minha instalação. Vocês sabem que um relé de sobrecarga ele também é um relé de falta de fase? Vocês sabiam disso ou não? Não sabia, não. Ele também protege contra a falta de fase. Qual é o problema? Como é que um relé de sobrecarga atua numa falta de fase? Se você tem um motor e falta uma fase, aquela carga do eixo lá não mudou, né? Porque a máquina está ligada lá. O que é que o motor vai tentar fazer? O que é que o motor vai fazer? Não está chegando tensão na fase A, por exemplo, ele vai distribuir a potência do motor para as 2 fases que estão alimentando o motor. O que é que vai acontecer? A potência é a mesma e antes era dividido para 3 fases, agora vai ser dividido para 2 fases. O motor vai entrar em sobrecorrente. Aí ele entra em sobrecorrente, o relé de sobrecarga desliga por sobrecorrente. Então, teve uma falta de fase que provocou uma sobrecorrente, o relé de sobrecarga atua. Qual o problema aí? Esse tempo de atuação ele não é tão rápido. Aí, mesmo assim, você pode ter a proteção do motor sem ter muito problema. Quando você coloca um relé falta de fase, assim que falta uma fase, é praticamente instantâneo ele desligar o motor. É por isso que é mais recomendável você utilizar um relé falta de fase. Além disso, ele vai ter botão liga e botão desliga. Botão liga vermelho, botão desliga verde. Desculpa, botão desliga vermelho, botão liga verde. Ok? Então, esses dispositivos aqui do sistema de comando a gente não dimensiona, só faz escolher os dispositivos. Sinalizador tem que ter a tensão da rede, seguindo aquela recomendação das cores que eu informei para vocês. O relé falta de fase, você pode utilizar para indicar que quando for circuito trifásico, ou até circuito monofásico também. O fusível do tipo D para proteger um curto-circuito lá no circuito de comando. E as botoeiras para fazer o